gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal maravilhoso. O conceito inicial desse vídeo vai parecer meio turbulento para algumas pessoas, talvez você já tenha lido no título desse vídeo, que hoje eu vou falar como você faz para ter um glow up espiritual. Talvez o jogo de palavras não te agrade tanto, mas eu garanto para você que a ideia vai fazer sentido daqui para o final do vídeo, prometo. Caso você vive em outro planeta e não saiba o que significa glow up, eu também não sabia. Mas o glow up significa, a tradução literal do inglês, significa melhorar. E existe uma trend que as pessoas viralizam tanto no TikTok quanto no Instagram, enfim, em outros aplicativos, outras redes sociais, que é o seguinte: me acompanhe comigo no meu glow up de tantos dias. Como ter um glow up durante as férias, como ter um glow up não sei o quê. E aí a pessoa faz uma listinha de coisas que você tem que fazer para que você consiga esse glow up, esse melhoramento. Existem vários tipos de glow up, mas a maioria, esmagadora maioria, se refere a questões estéticas. E eu estava sozinha pensando com os meus botões, por que não eu montar o meu próprio glow up? Agora estou no período de férias, por que não fazer o meu próprio glow up? Mais um glow up diferente, um glow up espiritual, um aprimoramento espiritual, uma lista de coisas para fazer que vão me aproximar mais de Deus. Então pega papel e caneta e anota aí as dicas que eu vou te dar das coisas que eu acho que seriam interessantes para fazer um glow up espiritual e entra nesse propósito comigo de fazer essas coisas para tentar melhorar aí sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Primeiro, o mais óbvio de todos, leia a Bíblia todos os dias. Eu falo assim que é óbvio, mas infelizmente a maioria dos cristãos não lê a Bíblia, não tem o hábito de ler a Bíblia, não conhece a Bíblia, o que eu acho um absurdo. Como é que você entrega a confiança da sua vida para um livro que você não conhece? Como é que você diz, meu manual de regra, fé e prática e não sei o que, e tu não conhece o manual? Falando um pouquinho mais sério. Ler a Bíblia todos os dias vai mudar completamente seu relacionamento com Deus. A Bíblia é a história de Deus com o seu povo. Você não tem como conhecer a Deus sem conhecer através da Bíblia. Você não tem como conhecer a história de Deus com a gente se não for por meio da Bíblia. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. É obrigação de todo cristão. Então, por favor, leia a Bíblia todos os dias. Nem que seja poucas porções todos os dias, mas se alimente da palavra. Teu espírito está aí morrendo de fome porque tu não alimenta ele. Segunda coisa, quando você acordar, a primeira pessoa com quem você tem que falar no dia é o Senhor. E a primeira pessoa que você tem que ouvir a voz também é o Senhor. Gente, seguinte, vim pra cozinha porque o barulho lá na sala tá insuportável. Eu amo gravar no meu cenáriozinho lá fora, mas nesse horário aqui específico do dia é impossível gravar. Então, ignorem o fato do cenário ter mudado completamente. Voltando pro que estávamos falando. Essa questão de você acordar pela manhã e falar com o Senhor, dar bom dia para Deus, sei lá, bom dia para o Espírito Santo, você abrir os seus olhos e você ter consciência de que eu preciso falar com o Senhor, por mais pouco que seja, nem que seja uma frase, Senhor, muito obrigada por esse dia, bom dia, você precisa falar com o Senhor. Isso parece um gesto tão simples, mas eu garanto para você que faz toda a diferença. Quando o Senhor ocupa os primeiros pensamentos do nosso dia e os últimos pensamentos do nosso dia, o nosso dia passa a ter outro sentido. E uma coisa que eu faço é chamar o Senhor para passar o dia comigo. Eu digo, Jesus, vem passar esse dia comigo, me acompanhe em cada tarefa, me acompanhe em tudo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outro ponto do Glow Up, mas faça isso. Dê bom dia para o Senhor. Se você não é muito de conseguir orar pela manhã, fale pouca coisa. Não precisa falar em voz alta, eu particularmente faço em pensamento, mas fale com o Senhor e se esforce para ouvir a voz do Senhor antes de ouvir outras coisas. Normalmente o que nós fazemos é o seguinte, nós acordamos, pegamos o celular e vamos ver as mensagens, vamos ver as notícias do dia, vamos rolar o feed no Instagram, mas eu acredito que isso não faz bem. Tanto para a nossa saúde mental, mas principalmente para a nossa vida espiritual. Isso não nos faz bem, porque isso vai nos enchendo com outras coisas e cadê o espaço para o Senhor? Cadê o tempo que nós reservamos para o Senhor? Então, eu acredito que aquilo que é prioridade tem que vir em primeiro lugar e entregar ao Senhor as primícias do nosso dia é algo muito especial, é um sacrifício, é uma coisinha, parece pouco, mas você tá ali meio sonolento, é um sacrifício que você faz, mas eu garanto que vai melhorar muito o seu dia. Terceiro passo. Separe um momento especial para oração. Mais uma vez, parece muito óbvio falar, olha, você é crente, você precisa orar. Mas isso não é tão óbvio assim. É uma realidade muito triste de encarar, mas é uma realidade. A maioria dos cristãos não tem vida de oração.
Se você está me assistindo e você é um cristão e tem uma vida de oração, considere vida de oração como eu oro todos os dias, eu tenho um momento de oração. Não é só, Senhor, muito obrigada pelo dia, boa noite, tchau. Não é isso, eu tô falando de conversar com Deus, ter esse momento de intimidade com Deus. Se você é um cristão que tem isso, parabéns, você é minoria. A realidade é que a maioria dos cristãos não ora. E quando ora, são orações muito rasas, muito superficiais, e eu acredito plenamente que não é isso que o Senhor quer de nós. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, a forma como o Senhor falava com Moisés, Deus falava com Moisés face a face, como a um amigo. O Senhor tinha diálogo com Moisés, o Senhor tinha uma amizade com Moisés. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Enoque foi arrebatado aos céus por ser amigo de Deus, porque ele andava com Deus. O que Deus quer com o seu povo desde o jardim do Éden, quando ele vinha para a viração do dia, ficar ali com Adão e Eva, o que o Senhor queria era relacionamento. E um relacionamento só se estabelece à base de diálogo. Se você não conversa com o seu Deus, parabéns, você não tem um relacionamento com Deus. Então, separe um momento especial todos os dias para a oração. Não negocie isso. Feche a porta do seu quarto, fique em secreto e ore ao Senhor. No começo, você vai ver o quanto isso é difícil. Orar 2 minutos, para quem não tem o hábito, é muito cansativo. Você jura que passou uma eternidade, você vai olhar, passou 1 minuto. Parece que a oração é algo que desgasta, mas com o passar do tempo, você vai se acostumar. É porque a oração é algo que a nossa carne não deseja, a nossa carne não nos impulsiona. A oração nos fornece um ambiente de profunda humilhação. Você está ali levando a Deus questões que você não é capaz de resolver. Você está ali no momento de oração derramando seu coração diante do Senhor, abrindo coisas para Deus que você não abre para o resto do mundo. Então, se coloque nesse lugar. Ore ao Senhor e você vai descobrir um grande amigo. Você vai enxergar Jesus com outros olhos, como o olhar de um irmão, como o olhar de um pai, de alguém presente ali que está disposto a te ouvir e que quer te ensinar também. A oração é um momento de profunda intimidade com Deus, de profundo contato. E se você não tem isso, você não tem, olha, noção do que você está perdendo. Os grandes homens e mulheres de Deus que passaram ao longo da história eram pessoas de oração. Eram pessoas que tinham vida de oração. Então, se conecte com esse propósito, busque ao Senhor em oração. Não se conforme com essas orações que você faz, super vagas e superficiais. Busque ter um momento de intimidade profunda com o Senhor, sabe? Onde você rasga o seu coração mesmo. Não é aquela oração, ai, soberano, não sei o que lá. É aquela oração, Senhor, hoje meu dia foi horrível. Me ajuda a entender o Senhor, me ajuda a entender isso aqui na Bíblia que eu não entendi. Pai, hoje eu briguei com tal pessoa, eu fiquei angustiada com isso. Senhor, olha isso aqui que deu certo, olha essa bênção que o Senhor me concedeu, muito obrigada por isso. Pai, eu li na tua palavra que o Senhor é grande, eu louvo ao Senhor porque o Senhor é grande. Oração é isso, é uma conversa com o Senhor. Então, converse com Deus, isso é maravilhoso. Quarta coisa, para ter um glow up espiritual. Tenha um momento de adoração. Essa parte da adoração talvez seja uma que as pessoas mais acham que fazem, mas muitas vezes não fazem. O que as pessoas pensam que é adoração? Louvor, né? Você botou um louvor, é adoração. Mas adoração se estende para muito além disso. O que significa adorar? Quando nós adoramos, nós estamos prestando culto a alguém. Então, o seu momento de adoração vai ser o momento onde você vai ofertar o seu culto a Deus, a oferta genuína do seu coração, aquilo que vem espontaneamente do seu ser, aquilo que os seus lábios querem entoar, a adoração. Precisa ser um louvor? Não. Precisa ser musical? Não. O que é que eu gosto de fazer no meu momento de adoração? Geralmente eu faço a adoração antes do momento de oração. Eu coloco ali no Spotify, no modo aleatório, louvores para tocar, muitas vezes louvores que eu nem conheço, pego playlist de outras pessoas, e é impressionante. Na maioria das vezes, 90% das vezes, o louvor que toca, que muitas vezes são louvores que eu nem conheço, se conectam muito com a passagem da Bíblia que eu leio no devocional, se conectam muito com as orações que eu tinha anotado no caderninho de oração. Gente, é impressionante. Hoje mesmo isso aconteceu. Eu estava escrevendo no meu caderno de oração que um dos meus maiores desejos era conhecer mais do Senhor. Eu quero me aprofundar em conhecer mais ao Senhor, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que tem muita coisa que a gente não entende ainda, e eu quero entender essas coisas. E aí, o louvor que estava tocando, eu não vou me lembrar o nome de jeito nenhum, mas ele falava, conhecer, prosseguir em te conhecer. Aqui, conhecer e prosseguir em conhecer é o que queremos, pois ele virá tão certo como o sol. Gente,
Não foi proposital, eu coloquei no modo aleatório. Eu nunca tinha ouvido esse louvor na minha vida e esse louvor começou a tocar. Não tô dizendo que isso vai acontecer 100% do tempo, que é algo, né, pode ter sido coincidência, mas o Senhor fala muito comigo através do louvor, através do momento de adoração. E o momento de adoração é o momento onde você vai exaltar quem o Senhor é. Você vai dizer ao Senhor porque Ele é digno. O Senhor não precisa saber dessas coisas, obviamente, porque Ele já sabe que Ele é maravilhoso. Mas é muito bom quando nós falamos essas verdades, porque quando você confirma isso, é para sua alma entender. Não é para o Senhor entender que Ele é grande. É para sua alma entender que o Senhor é grande. Não é para o Senhor entender que Ele é bom. Ele já sabe. É para sua alma entender que o Senhor é bom. Então, quando você repete essas verdades eternas, você vai tomando consciência de quem o nosso Deus é. Então, separe um momento para adoração. Você pode juntar com a oração, igual eu faço, ou você pode separar um momento diferente para isso em outro horário do dia. Mas tem um momento para adorar o Senhor, para engrandecer, para dizer palavras que exaltem quem Deus é. Se você ainda não sabe fazer isso, abre em Salmos, lê um salmo em voz alta. E sempre que você encontrar um atributo de Deus, uma característica de Deus, você repita. Sabe, os salmos são perfeitos para isso, porque a maioria deles está engrandecendo quem o Senhor é, são louvores ao Senhor. Então, busque adorar a Deus. Foi para isso que nós nascemos para adorar o Senhor. E o Senhor merece ser adorado, Ele merece ser louvado. Então, faça do seu jeitinho, faça do seu jeito espontâneo, mas deixe sua alma se render em adoração ao Senhor. Quinto, ter um diário espiritual. E o que é um diário espiritual? É um diário para você anotar suas experiências com Deus. E talvez pareça uma coisa muito difícil de ser feita. Mas, na verdade, quando eu comecei a fazer um diário espiritual, eu nem sabia que isso existia. Eu decidi ter um caderninho onde eu anotava coisas que eu aprendia da Bíblia. Sei lá, lia uma passagem hoje e aquilo falava no meu coração. Eu escrevia um texto sobre aquilo, eu orava a respeito daquilo, orava escrevendo. Então, eu escrevia as minhas orações para Deus e falava mesmo como se fosse para Deus. E é muito legal poder revisitar essas coisas e ver o que a Edneida recém-convertida escrevia, as coisas que eu escrevo hoje. É muito legal ter esse contraste. Eu até mostrei alguns desses diários espirituais no vídeo que eu mostro os acessórios que eu uso na minha Bíblia. E não tem uma maneira certa de usar. Não vou ditar a regra de como você deve fazer o seu diário espiritual. Você pode anotar estudo bíblico, você pode assistir uma pregação no YouTube e anotar os pontos que mais chamaram a sua atenção. Você pode ler o seu texto bíblico do seu devocional e anotar alguma coisa, alguma frase. Não tem regra, sabe? Eu geralmente eu faço de um jeito bem solto, mas faça um diário espiritual. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Você poder registrar as coisas que você tem aprendido com o Senhor. Se você não tem o hábito de escrever, vale a pena fazer o sacrifício, vale a pena você registrar isso. E é legal ver muitas coisas que antes, por exemplo, me geravam angústia e hoje eu leio sobre essas coisas e eu vejo o quanto o Senhor trabalhou na minha vida, sabe? Coisas que eu nem imaginava, nem me lembrava mais que eu tinha sentido, que tinham acontecido. E anos depois eu vejo, sabe, o agir de Deus. Eu vejo a forma como Deus trabalha. Enfim, faça um diário espiritual, onde você registre as suas orações, onde você registre a sua jornada, onde você documente essas coisas. Sexto, compartilhe versículos nas suas redes sociais. Ok, esse parece bem bobo, parece muito bobo. Mas quando você se depara com a realidade de que a maioria das pessoas que você segue, a maioria das pessoas que te seguem, provavelmente nunca leram uma Bíblia na vida, isso muda sua perspectiva. Porque aquele pequeno versículo que aquela pessoa vai ver, talvez ela até pule o versículo, sei lá, mas aquela pessoa vai se deparar com um trecho da palavra do Senhor. Uma palavra que pode levar salvação à vida dessa pessoa. E eu não estou dizendo que a pessoa vai se converter por ler um versículo, mas aquilo pode despertar algo em alguém que está afastado da igreja e se lembra, nossa, existe uma Bíblia, existe alguém que prega a palavra de Deus. Talvez isso desperte algo no coração de alguém que nunca ouviu falar algo verdadeiro acerca da Bíblia. A gente vê muitas pessoas hoje pregando mentiras acerca da Bíblia, distorcendo a palavra de Deus. E talvez alguém que te segue nunca tenha tido um contato genuíno com o Deus da Bíblia, com a palavra de Deus. Compartilhe a palavra do Senhor. É o desejo do Senhor que a gente compartilhe o Evangelho. E nas nossas mãos a gente tem uma ferramenta de propagação muito grande. Não desperdice isso.
Use isso em prol do reino, seja um infiltrado ali, um espião do reino disposto a usar todo e qualquer artifício para que a mensagem chegue nas pessoas. O mundo precisa ouvir e alguém precisa falar. E se esse alguém é você, fale para as pessoas, compartilhe a palavra de Deus. E falando em redes sociais, o nosso 7º ponto é usar menos redes sociais. A maioria das pessoas passa o dia fazendo esse movimento aqui. Gente, isso é absurdo. Tem muitas pessoas que acham super cansativo. Muitas, eu tô sendo generosa. A maioria das pessoas, dos cristãos, acha cansativo você passar 10 minutos orando. Mas, gente, passar 4 horas no TikTok é tão fácil. Passar 4 horas no Instagram vendo da vida dos outros é tão fácil. E você não tira nem 5 minutos para falar com Deus. O John Piper diz que a função das redes sociais no dia do julgamento vai ser mostrar que a falta de busca ao Senhor não era falta de tempo, era falta de prioridade. Então passe a se monitorar mais, passe a se vigiar mais, a ter mais cuidado. Muitas vezes você só está consumindo um conteúdo que vai te afastar da presença do Senhor, um conteúdo completamente mundano, que só vai te levar a procrastinar, que vai te deixar mais ansioso. A gente falou sobre isso no último vídeo. Que quanto mais a gente procrastina, mais a gente fica ansioso. Quanto mais você fica nas redes sociais, mais você vai ficar ansioso, eu te garanto. E automaticamente, quando você tira esses estímulos, quando você diminui pelo menos, você consegue ter mais tempo livre. É impressionante como surgem mais horas no nosso dia. Ora, vejam só, que milagre foi esse. Aí você vai conseguir preencher essas horas que te sobraram com coisas realmente edificantes, como, por exemplo, orar, ler mais sua Bíblia, fazer alguma coisa que vai te edificar, meu querido. Ou então fazer as coisas que você deixa de fazer. Vai arrumar sua casa, vai conversar com um amigo, vai passar um tempo com seu cônjuge, com seu filho. Sai dessa tela e vai viver a tua vida. O tempo é a moeda mais valiosa que você tem. Não desperdice todo o seu tempo fazendo só isso aqui, ó. Sabe? No feed do Instagram. Se aprofunde em outras coisas. Busque ser uma pessoa melhor, um cristão melhor. Vai fazer um glow up espiritual. Vai escrever no teu diário espiritual. Mas sai um pouco das redes. Se desconecta um pouco dessas coisas para se conectar mais com o Senhor. 8º item da listinha do glow up espiritual. E esse também está conectado com o ponto anterior. Também é sobre redes sociais. Se no ponto 7 nós falamos sobre ter mais cuidado com as redes sociais, diminuir um pouco o uso, se controlar mais, no 8º ponto a gente está falando sobre uma sabedoria na hora de usar. Para pensar no conteúdo que você está consumindo quando você está online. O Instagram, por exemplo. Para pensar nas pessoas que você segue, nas páginas que você segue. São pessoas cristãs? São páginas cristãs? Eu não tô dizendo que você tem que seguir só gente crente, pelo amor de Deus. Eu tô me referindo ao conteúdo que você consome. Sabe, tem tanta gente bacana aqui na internet, tanta gente no YouTube, tanta gente no TikTok, no Instagram, tão bacana, produzindo um conteúdo cristão legal, conteúdo realmente edificante. Tanta gente bacana que dá pra você seguir e ser edificado, mas você prefere ficar vendo outras coisas. Procura essa galera que muitas vezes nem é tão reconhecida, não é nem famosa. Tem muita gente que faz esse estilo aqui de vídeo que eu faço, só que voltado para outras plataformas. E eu tenho certeza que vai te edificar de alguma forma. Me edifica, sabe? Consumir o conteúdo que essas pessoas produzem me ajuda a pensar no meu próprio conteúdo, me ajuda a pensar no que eu tenho que fazer para melhorar como cristã, me inspira de alguma forma. Então, passe a consumir mais conteúdo cristão. Faz um teste, só experimenta. Seguir mais páginas cristãs, mais perfis cristãos. Isso vai melhorar muito. 9ª coisa, e aqui vem a mais difícil, na minha humilde opinião. O 9º item que eu coloquei foi não falar mal de ninguém. Eu tava nesses dias no TikTok e aí apareceu um vídeo. Eu acho que era de um perfil cristão, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que era. E aí era assim, uma roda de amigos na pizzaria, comendo pizza, todos calados, no mais absoluto silêncio. E a legenda do vídeo era: quem falar primeiro mal de alguém ou fofocar, enfim, vai ter que pagar a conta. E ninguém conversava nada. É pra ser um vídeo engraçado, e realmente na hora que eu assisti foi engraçado. Só que depois aquilo pesou tanto pra mim, porque eu me dei conta que a maioria das vezes em que as pessoas se reúnem pra poder conversar é pra poder falar das outras pessoas, falar principalmente mal das outras pessoas. E isso acontece inclusive dentro do ambiente de igreja. Cristãos que se reúnem pra falar mal de outros cristãos. E aqui eu trago uma reflexão que eu faço para a minha própria vida, eu quero que você faça para a sua própria vida.
Se, vamos supor que você esteja em um relacionamento, não sei se você está. Alguém chega e diz assim, olha, eu gosto muito de você, mas eu não gosto do seu noivo, da sua noiva. Eu odeio. São insuportáveis, sabe? E falasse um monte de qualidades não. Falasse um monte de defeitos dessa pessoa, do seu companheiro, companheira, enfim. O que você acharia dessa pessoa? Você ia ficar com raiva, com certeza, porque você ama o seu cônjuge, o seu parceiro, seu namorado, enfim. Então, por que que a gente se sente tão confortável falando mal da noiva de Cristo, que é a igreja? É a mesma coisa de eu chegar pra você e dizer, olha, a sua cabeça é linda, mas o teu corpo é péssimo. Sabe, o corpo de Cristo é a igreja. Quando Paulo fala, vocês são templo do Espírito Santo, ele está falando no plural. A igreja é o templo do Espírito Santo. Nós, como comunidade viva, fiel ao Senhor, somos corpo do Senhor. Nós somos morada do Senhor. Quando você fala mal dos seus irmãos, você está destruindo o corpo de Cristo. E a palavra nos exorta várias vezes para não falarmos isso. E ainda assim a gente teima em falar. E eu escutei uma frase que fez muito sentido com tudo isso. Fale muito sobre Deus. Fale pouco sobre você e nada sobre os outros. Se você não tem nada edificante para falar, não fale. E se você tem alguma crítica para fazer, faça diretamente para a pessoa. Falar para outra pessoa não vai fazer a pessoa mudar. Então, bora parar com essa palhaçada, todos nós. Vamos parar de falar mal dos outros, porque isso não agrada ao Senhor, isso destrói o corpo de Cristo, isso causa divisão na igreja, isso é péssimo, é ruim, suja nossa imagem como cristãos, envergonha o nome de Cristo e se entristece o coração de Deus. Parou. 10º ponto, que também tem relação com o 9º ponto. Seja gentil com as pessoas. Faça gestos de gentileza, ainda que muito pequenos, mas demonstre gentileza com as pessoas que você mora, sabe? Ofereça um copo de água fria, faça um lanchinho para a pessoa que você ama, dê um bom dia carinhoso, dê um abraço na pessoa que mora com você. Quando você encontrar uma pessoa na rua, dê um bom dia. Nesses pequenos gestos a gente consegue transmitir a luz de Cristo e isso vai mudando quem nós somos por dentro, sabe? Quando você realmente trata os outros da forma como você gostaria de ser tratado. Eu acredito que todos nós gostaríamos que as pessoas fossem gentis conosco, então por que não espalhar gentileza para as pessoas? O que as pessoas dizem de gentileza gera gentileza nem sempre é verdade, sabe? Nem sempre os seus atos de gentileza vão ter um retorno das pessoas, mas faça mesmo assim, mesmo que um retorno não venha. Seja gentil com as pessoas, transmita a luz de Cristo, o amor de Cristo. Faça pequenos atos, sabe? Todos os dias, pequenas coisinhas para demonstrar amor. Seja gentil. Antes de pensar em falar algo ruim, pense, repense, pense de novo e escolha as suas palavras. Tente falar com sabedoria, falar de maneira gentil, mesmo que seja uma verdade dolorosa de transmitir para outra pessoa, mas fale com gentileza. Aprenda isso, sabe? Uma habilidade faz parte do fruto do Espírito. Esse amor em falar com as pessoas, esse amor em cuidar das pessoas. Seja gentil com as pessoas. Encaminhando para os 3 últimos pontos. Ponto número 11. Tente ler algum livro teológico. Não sei você, mas eu convivo com muitos cristãos que não gostam de ler livros. E tá tudo bem, sabe? A gente tem educações diferentes e muitas pessoas foram criadas em um ambiente onde a leitura não era incentivada. E eu entendo isso perfeitamente. Só que, às vezes, as pessoas nem tentam, sabe? Nem tentam conhecer mais do Senhor. E existe até aquele mito de que a teologia vai esfriar o crente. O tio Nico, Augustus Nicodemos, vai dizer que a teologia ela não esfria o crente, ela mata o falso fogo. Mata não, né? Apaga o falso fogo. A teologia vai te aproximar mais do Senhor. Se eu sou quem eu sou em Cristo hoje, se eu entendo o Evangelho como eu entendo, foi por meio dos autores que o Senhor me permitiu conhecer. O Senhor usa homens e mulheres de uma maneira assim maravilhosa para produzir um conteúdo cristão bacana. E muito desse conteúdo literário é desprezado pela gente, porque a gente não quer ler, não quer se sacrificar. Existem tantos livros maravilhosos, existem tantos autores maravilhosos. Eu posso citar uma lista imensa de pessoas que influenciaram e continuam influenciando na minha caminhada com Deus. Pessoas que me inspiram, pessoas extremamente bíblicas, extremamente piedosas, sabe? Como o John Piper, o Timothy Keller, a Tish Warren, autores incríveis que você está perdendo a oportunidade de conhecer só porque você não quer ler. Tem muito cristão que não lê nem a Bíblia, imagine um livro de teologia, mas, gente, sério, faz um esforço.
tenta ler, porque esses livros vão abrir os seus olhos para muitas coisas que, por exemplo, você lê na Bíblia e você não entende. E quando você escuta algum autor explicando, aquilo fica mais claro para você. Então leia. Os livros que eu li durante toda a minha caminhada com Deus fazem parte de quem eu sou. Eu não gostava de ler esse tipo de livro, sabe? Durante toda a minha vida eu sou apaixonada por leitura, eu amo ler. Só que eu sempre gostei de ler fantasia, sempre gostei de ler muito romance, sabe? Clichêzinho adolescente. Mas quando eu me converti, eu senti essa necessidade de pegar algo que eu amava, que era a leitura, e dedicar esse algo que eu amava para o Senhor. Não que eu não leia livros de fantasia, eu ainda gosto de ler livros de fantasia, ler livros de romance. Mas eu me dedico muito a ler livros teológicos, porque isso me aproxima muito de Deus, isso me faz entender muito sobre o caráter de Deus. Então, leia livros teológicos, mesmo que seja pouquinho, sabe? 10 minutinhos por dia, mas leia. Número 12, converse com Jesus ao longo do dia. Lembra do que eu falei lá num dos primeiros pontos sobre conversar com o Senhor nas primeiras horas do dia, dar bom dia para o Senhor e ser a primeira pessoa com quem a gente fala? E quando eu falei que eu chamava Jesus para participar do meu dia, é disso que eu tô falando. E eu já falei isso em vários outros vídeos aqui no canal, talvez já esteja cansado de me ouvir falando a respeito disso, mas chama Jesus para as pequenas tarefas do seu dia e para as grandes tarefas também. Enquanto você está fazendo as suas atividades que você tem para fazer no seu dia, vá conversando com o Senhor. Se você tem um trajeto para fazer da sua casa até o seu trabalho, você vai pegar trânsito, sei lá, vá conversando com o Senhor. Se você vai no ônibus, vai conversando com o Senhor. Se você está cozinhando, fique conversando com o Senhor. Se você está lavando a louça, fique conversando com o Senhor. Gente, eu garanto, não vai faltar assunto. E é muito bom. Você sente que o tempo inteiro Jesus está com você porque Ele está, né? Só que a gente perde a consciência disso às vezes. A gente não tem consciência que Deus está ali presente. Chama Jesus para passar o dia com você. Isso vai ser uma experiência interessante, tenho certeza. Ponto número 13, o último. Tente jejuar. Os mesmos criadores de crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, vem aí o crente que não jejua. Gente, é assustador o tanto de gente que eu conheço que diz assim, eu nunca jejuei. Eu nunca jejuei. Pessoal, o jejum é uma disciplina espiritual e o jejum, ele é um ato de profunda humilhação diante do Senhor, e o jejum sempre aparece na Bíblia acompanhado da oração. E tem gente que diz, jejum é coisa do Antigo Testamento. Mas Jesus falou, olha, virão dias em que o noivo será tirado e os meus discípulos jejuarão. E a gente vê, por exemplo, na igreja de Atos, os apóstolos jejuando por alguma causa. Os apóstolos, antes de enviarem pessoas para a missão, jejuando e orando e se dedicando a isso. O jejum é uma prática muito apreciada pelo Senhor. Tenho estudado nos últimos dias a respeito do jejum, tenho assistido algumas pregações, principalmente do Luciano Subirá. Ele fala muito a respeito de jejum, então se você se interessa, procure. Luciano Subirá, jejum, vai ter meio monte de coisa. Ele fala muito a respeito do jejum e é uma prática que você precisa exercitar. Eu não consigo ficar sem comer. Às vezes é a sua carne que está precisando mortificar e você não sabe como. O jejum pode te ajudar, inclusive, a você vencer esse pecado de estimação que você não consegue abandonar. Porque quando você jejua, é um ato de abnegação. Você vai treinar o seu corpo para resistir. E com o passar do tempo, você vai se tornando mais resistente àquilo e o seu espírito vai sendo alimentado. Sua carne está padecendo, está passando fome, mas o seu espírito está se nutrindo do alimento eterno. Então, jejue. Tenta fazer isso pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Tenta desenvolver o jejum. Começa de pouquinho. Jejua até o meio-dia, jejua até 9 da manhã, não sei. E depois tenta estender isso ao decorrer do dia. Tente jejuar, e isso é uma prática que o Senhor toca muito no meu coração, de que o jejum é importante. E eu creio que é muito importante. O jejum não é uma moeda de troca, igual as pessoas falam por aí, que você tem que jejuar para conseguir algo do Senhor, eu não acredito nisso. Mas o jejum é sim uma ferramenta para você se aproximar mais do Senhor, para você se tornar mais sensível às coisas espirituais. Eu tenho certeza que é algo do agrado do coração de Deus. Procure jejuar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha aí de glow up. Mais legal do que eu ouvi, sabe o que é? Fazer. Tente colocar em prática. Eu sei que vai parecer muitos empecilhos para que você não faça, mas tente fazer. Espero que vocês tenham gostado, espero que você viva isso no seu dia a dia, que pelo menos algumas dessas práticas você consiga executar. E me conta aí nos comentários o que é que você achou, se você achou horrível a ideia, se você gostou. Lembrando que esse negócio de glow up, gente, é só uma brincadeira pra eu ter montado essa listinha, mas os itens da lista são muito verdadeiros, são muito sinceros, são muito sérios,
Não é na brincadeira, só o título que é na brincadeira. E é isso, gente. Um beijo e tchau!